Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, situação absurda que aconteceu em um jornal, vocês vão entender pela televisão e nitidamente, no mínimo, um absurdo, uma falta de respeito com o nosso Bahia. Além disso, vamos trazer também destaques para o nosso tricolor de aço, inclusive com a TNT Esportes, para completar, tem informações sobre a partida. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para a Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um plantão no Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar porque segue a promoção na Centauro e essa promoção tá realmente show de bola, tá aqui o cupom BARA10 que você já conhece, tá aqui justamente o tênis, que é um sapatênis da Lacoste, nas cores do nosso tricolor de aço, branco com detalhes em azul e vermelho, exatamente esse aqui, mas a promoção tá realmente imperdível, tá aqui, gente, eu vou fazer já a simulação usando o cupom para você já saber quando é que vai pagar. Tá aqui o tênis da Lacoste e a gente acrescenta aqui o cupom BARA10, para quem não sabe como é que funciona, é simples aqui, acrescentou, já foi. Vai de R$ 599,99 para R$ 269,99 no Pix ou R$ 284,20 dividindo em 4 de R$ 71,05 sem juros. Vejam vocês, menos da metade do preço, mais de 50% de desconto. Como é que eu compro, Bara? Clique no link que está fixado no primeiro comentário ou também na descrição do vídeo. Clicou, tem acesso a essa página, use o cupom BARA10, escolhe a numeração, claro, e aí garanta logo essa oferta, porque não vai demorar, essa promoção realmente está impressionante. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo um Bahia que se aprontou e tem foto aqui que para mim já indica uma confirmação, uma estreia e uma novidade. Tá aqui, gente, simplesmente ele. João Paulo está aqui na foto, provavelmente não é à toa, prontos, o Bahia finaliza a preparação para pegar o Mirassol. E tá aqui, gente, o elenco do Bahia teve nova manhã de treinos neste sábado no CT Evaristo de Macedo com foco no Mirassol, adversário do domingo. A primeira atividade foi o aquecimento, na sequência, trabalho tático em campo ampliado. Em seguida, foi a vez do segundo trabalho tático em campo reduzido. E no final, jogadores de ataque, sempre importante, né? Trabalharam finalizações. E tá aqui, ó, que legal, hein? Gilberto e Michel Araújo participaram de parte dos trabalhos em campo. Vejam vocês que novidade. Estão avançando realmente, devem estar aptos para enfrentar, inclusive, a equipe do Confiança. E Caio Alexandre e Ademir seguiram em tratamento. O Bahia viaja para o interior de São Paulo na tarde deste sábado, onde no domingo enfrenta o Mirassol às 18h30 no estádio Zé Maria de Campos Maia. Tá aí, gente. Interessante, né? Vejam vocês. Tá aqui exatamente ele. Então, a tendência realmente é que ele, de repente, seja o goleiro da partida e vamos que vamos, né? Que seja realmente uma partida boa do Bahia. E convenhamos, uma disputa direta, é um jogo, inclusive, de 6 pontos. Sobre isso, vou trazer aqui o que vocês acham desse time alternativo que o GE trouxe, a Voo de Bahia repercutiu, e o provável time tá aí, gente. João Paulo no gol, Arias, que vai precisar provavelmente ser mantido, David Duarte ou Gabriel Xavier, Ramos Mingo, pode de repente ser uma outra opção, vamos ver, né? E Juba. Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro ou Cauli, Kaique, Pulga e Willi José ou Lúcio. Tá aí, gente. Eu acho que pode ser um time, pode, ou se não, ele pode poupar mais alguns atletas, eu não duvidaria. Por exemplo, vou começar com o Lúcio, ao invés de Willi José, que já vem desgastado há algum tempo. Pulga pode ser realmente o titular. Em relação a Kaique, ele pode buscar de repente testar de Sanabria, para mim também é uma boa opção. Pulga do lado, Sanabria no outro, dá para ajustar assim. Meio campo ele pode buscar também alternativas, Tenestor, que né, até oscilou ali, ainda que ainda não esteja muito bem, mas deve ser um time aí, enfim, né, misto, para enfrentar a equipe do Mirassol, e depois tem a Copa do Nordeste, as duas partidas. Eu acho até que ele vai priorizar o jogo contra o Mirassol, e na Copa do Nordeste ele deve respirar um pouco mais, e com razão. Vamos ver se isso vai acontecer. Por sinal, está aqui o GE trazendo a estatística deles, palpite do GE para Mirassol e Bahia, tá aí, pessoal? Interessante, né? Todo mundo, Alex Escobar, André Lofredo, Felipe Diniz, Fred Bruno, Jéssica Sescon e João Assis, todos apostam no Mirassol. E apenas ele, Thiago Medeiros, quem diria, pernambucano, apostando no Bahia. É o azarão aqui, que assim seja, né? Que assim seja. Vamos ver. Difícil é, mas o Bahia tem plenas condições de surpreender e vencer lá dentro. Então, a informação agora é sobre dois destaques. Vamos trazer aqui um destaque lá na TNT Esportes, trazido por Wallace Borges, que realmente acompanha o Bahia. E depois, Fábio Piperno também vai destacar. Vamos trazer aqui, gente, no TNT Esportes, o Wallace Borges falando sobre o nosso tricolor de aço. Tá aqui, ó. O Bahia é um time de G6, tá? O Bahia é um time dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Começa a competição, você fala, cara, se o Bahia terminar em nono, fala, o Campeonato Brasileiro do Bahia não foi legal não, hein? Se o Bahia terminar o Campeonato Brasileiro em 10º, você fala assim, rapaz, acho que tem que rever pro ano que vem alguma coisa. Então, se um G6 do Campeonato Brasileiro, pode ser que o Bahia termine em 3º, tá? Pode ser que o Bahia termine em 4º. Mas um claro G6 de Campeonato Brasileiro, se tem um jogador voando,
esse jogador precisa ser considerado para a seleção brasileira. O Jean Lucas é um selecionável, o Juba é um selecionável. Tô para falar dos dois que a gente tá falando mais aqui. Fora como o futebol baiano, de uma maneira geral, cedeu muitos jogadores à seleção brasileira na história das Copas. Então, eu acho que durante muito tempo se olhou para o Bahia com um desdém, se olhou para o futebol nordestino com um desdém, que ele simplesmente não cabe em vários cenários, mas que não é mais o que eu acho, é o que o campo está falando. E o campo convocou Jean Lucas, o campo deveria ou poderia ter convocado Luciano Juba. E olha que o Jean Lucas... O Bahia é um time de G6, tá? O Bahia é um time dentro da Série A do campo. Aí, gente, é fato, né? Fato, bacana. Ele realmente acompanha. Que tem uns jornalistas aí que às vezes falam, mas falam de forma genérica. E a gente, inclusive, não precisa da validação deles. Mas eu tô trazendo isso por quê? Porque realmente o campo fala e não é um capricho de A ou B ou uma opinião clubista, algo do tipo. E aquele negócio que a gente fala algumas vezes, e a própria Renata Mendonça falou na Sport TV, pro cara ser convocado no Bahia, e olha que até acho, não sei a opinião de vocês, que entre Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas é mais estrutural para o que Ancelotti busca, mas que Alexandre e Everton Ribeiro estão jogando até para a média um pouco melhor, ainda que Jean Lucas também esteja bem, mas realmente o esforço aqui é grande para conseguir superar, e tem Juba agora à disposição, mas enfim, né, nossa seleção é o Bahia, se tiver aqui para a seleção, ótimo, a gente vai festejar, mas nossa seleção é o nosso tricolor de aço. E sobre o que ele falou realmente de recalque, realmente existe esse recalque, existe essa resistência, existe sim na mídia, parte da mídia, né? Não posso ser injusto. Existe também nas convocações, a gente sabe disso, existe uma certa má vontade, mas isso tem sido quebrado cada vez mais, e a tendência é que isso aumente cada vez mais, e o Bahia avance Brasil e mundo afora. Para completar, vou trazer aqui, aí sim, um registro absurdo, e confesso a vocês que eu me surpreendi, e digo logo, é um registro curto, mas é um registro curto, só que para mim, sinceramente, impactante, porque é um misto de falta de respeito com todo respeito ao profissional, sabe? Uma incompetência ali, uma incompetência profissional, né? Vocês vão ver o que eu vou trazer, para depois a gente comentar um pouco mais sobre isso, gente. Vou trazer aqui para vocês, e até avisando o outro vídeo que eu ia trazer de Fábio Piperno, eu vou deixar para um próximo vídeo, para a gente destacar agora essa situação que aconteceu. E tá aqui, gente, um trecho de um jornal que aconteceu, repercutindo a Série A do Campeonato Brasileiro. E vejam vocês, está ali inclusive o jornalista, apresentando a parte de esporte do programa, um jornal que acontece em São Paulo, inclusive, na Globo, e vai ser curto, repito aqui, mas prestem bastante atenção, que vocês vão ver que está na tela, inclusive, a classificação da Série A, e vocês vão ver o que ele vai dizer, para depois de comentar um pouco mais aqui a respeito dessa situação. Tá aqui, gente. Eu vou trazer para vocês entenderem o que aconteceu. Vamos ver. Então vem aí a 22ª rodada. Nós temos Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Os 4 primeiros, ou seja, os times que vão diretamente para a Libertadores do ano que vem. E o Z4, zona de rebaixamento, minha Nossa Senhora, Vitória. Então vem aí a 22ª rodada. Nós temos Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Os 4 primeiros, ou seja, os times que vão diretamente para a Libertadores do ano que vem. E o Z4, zona de rebaixamento, minha Nossa Senhora, Vitória. Então vem aí a 22ª rodada. Nós temos Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Os 4 primeiros, ou seja... Tá aí, gente. Vou comentar até na tela. Veja o nível de absurdo. Ah, Bara, não precisa se preocupar com isso não, gente. É pra gente se fortalecer. Nossa resposta é em campo. Eu não tô preocupado, não. Mas que é inacreditável. E não tô dizendo que é o Bahia, não, porque poderia ser qualquer outro clube. Porque primeiro eu vou no aspecto do erro, o erro profissional, o erro ao vivo. E por que eu tô falando o erro, gente? Porque se não tivesse a tela com os classificados, pronto. Às vezes acontece de se esquecer, a gente também pode se esquecer, uma informação ali ou outra, pular algum clube. Pode acontecer. Agora você trazer, nós temos os 4 primeiros classificados. E é o G4 que vai para a Libertadores. Temos Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. O cara cita que é G4, o cara cita que são os 4 primeiros classificados e pula, se omite em relação ao Bahia. E isso não é incomum, não. Se a gente voltar no tempo, quando o Fortaleza ia para a Libertadores e estava, por exemplo, em 4 colocado, falava em G3 do Brasileirão, a manchete era essa. Se omitindo em relação ao Fortaleza. E não foi só uma vez, não. Foram algumas vezes. E agora a gente tem aí isso que para mim foi o mais absurdo. Porque ele está praticamente lendo a tabela na tela, apontando para a tabela na tela.
Vejam vocês que ele tá tendo gesto de apontar, vou até deixar aqui sem um volume. Ele tá apontando aí, gente. Se referindo à tela. Bota a tela grande, tá aqui, o Bahia grandão em quarto colocado. Ele cita depois o Z4, fala em G4, os 4 primeiros, e aí não faz menção ao Bahia. Enfim, né? Deixa a sua opinião nos comentários, com a explicação disso. Né? Eu estou trazendo primeiro todo respeito ao profissional, não conheço. Né? Desejo, é uma profissão realmente muito respeitosa, muito desafiadora. Valorizo todo mundo que está no trabalho agora. Primeiro é a informação, né? A informação está incorreta. Se você fala em G4 e clubes que vão para a Libertadores, tem que fazer referência ao G4, efetivamente. Ao G4, e o Bahia está no G4. Segundo, citar G4 e pular o Bahia é inacreditável. E para completar, ainda falar que são os 4 primeiros e não citar o Bahia. Então, para mim, aí, seguramente, esse trecho é pequeno, mas entra no rol de um dos trechos mais surreais que eu já vi, tentando tirar o Bahia. Eu queria saber se fosse um Flamengo no quarto colocado, se fosse um Palmeiras e por aí vai. É impressionante como eles são enviesados. Às vezes não é nem com má intenção. Às vezes o vício é tão absurdo, sabe? No sentido de realmente só pensar neles lá, para ser exato, que eles trazem esse tipo de coisa. Ou aquela questão também, né? Um desconforto tão pesado que não conseguem nem disfarçar. E preferem cometer um absurdo desse ao vivo do que citar o Bahia. Quero crer que não. De repente foi um erro profissional. Às vezes até vem se desculpando, ou às vezes deixa para lá. Mas, repito, né, é algo que não pode acontecer, porque é algo que vai além de um erro, a impressão que dá. Bara, para que trazer isso, não sei o quê. Gente, é importante a gente estar trazendo efetivamente o que acontece. Não adianta tapar o sol com a peneira, não. Agora, repito, né, não é que eu esteja preocupado, eu preciso da validação da mídia lá, não. Não é necessário. Agora, nossa resposta é dentro das 4 linhas. O que precisa fazer com que os jogadores vejam esse tipo de coisa. Não é que eles precisem disso para ter ambição, não. Não se trata disso, não. Mas é um combustível a mais. E aí, quando for G3, quando for G2, quando for primeiro, aí não vai ter para onde correr, não. Vai ter que realmente falar. Vai ter que engolir a gente, como foi em 88. Em 88, a grande mídia, ela tentou invisibilizar o Bahia o máximo possível. E é verdade isso. Tentou invisibilizar. E aí, o azarão, assim, assado, o Bahia chegou e ganhou. Então, que seja assim. Né? Ferraz Soriano, ele teve muita razão, realmente. E a tendência é que o Bahia cada vez mais figure na parte de cima, vá ganhando, vá se impondo. E quem trabalha com bom jornalismo vai ter que sim citar o Bahia. Por mais, repito, que a gente não dependa deles, mas convenhamos, né? A informação correta é o mínimo que isso tem que passar para um telespectador. Se o Bahia está em quarto e falou G4, falou quarto colocado, tem que citar. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E Bahia, não esqueça não, Bahia tem que ser citado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente. Essa promoção tá show de bola da Centauro. Tamo juntos, adoção de colores e até a próxima.